Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje eu vou apresentar para vocês a obra O Contrabando, de Augusto Olímpio Viveiros de Castro, escrita em 1899. Bem, hoje nós vamos tratar aqui de um clássico do direito aduaneiro brasileiro, mais precisamente do direito penal aduaneiro brasileiro, é a obra O Contrabando, de Augusto Olímpio Viveiros de Castro. O ministro Viveiros de Castro foi ministro do nosso Supremo Tribunal Federal de 1915 a 1927. Quando ele escreveu essa obra, ele era representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Ele já havia advogado, grande parte do que ele traz aqui reflete a experiência que ele teve no curto período de advocacia, mais ou menos 4 anos, e que coincidiu com a publicação de uma das normas aduaneiras mais importantes daquele tempo e de todos os tempos no Brasil, que foi a nova consolidação da Lei das Alfândegas e Mesas de Renda de 1894. Então essa norma era recém-publicada quando ele escreveu esse livro sobre o contrabando. Ministro Viveiros de Castro teve grande destaque no STF, um dos grandes ministros. Existe uma rua em homenagem ao ministro Viveiros de Castro no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, até hoje. E ele traz aqui um estudo impressionante para aquela época. Digo impressionante por quê? Porque ele faz uma análise comparada da legislação sobre contrabando entre Brasil, Espanha, Itália, França e Portugal, e citando autores daqueles países, citando obras desses países, o que era muito raro e muito difícil naqueles idos de 1899. Né? E ele traz uma análise das origens do contrabando. O livro é dividido em 11 capítulos, 4 desses capítulos são destinados a esses estudos de direito comparado com esses países que eu mencionei, Portugal, França, Espanha e Itália. Ele traz uma parte introdutória no capítulo 1 que é muito interessante e cá entre nós muito atual. Grande parte das considerações que ele traz sobre o contrabando são atuais, seriam aplicáveis até os dias atuais. E aí analisa a jurisprudência, analisa algumas apreciações, e ele entende que eram muito poucas. Ele pesquisa 5 décadas de precedentes sobre esse tema e chega basicamente a 5 casos relevantes julgados pelo ministro da Fazenda. Então, nessa parte de jurisprudência a gente encontra pouca coisa adaptável aos dias atuais. Vamos lembrar que na época em que foi escrito esse livro, contrabando no Brasil significava algo mais do que significa hoje, né? O contrabando abrangia tanto a importação ou exportação de mercadoria proibida, quanto a importação e exportação de mercadoria, iludindo no todo em parte o pagamento de tributos ou direitos aduaneiros. Então, tanto no Código de 1830, o Código Criminal do Império, quanto no Código de 1890, não se falava em descaminho, embora a nova consolidação da Lei das Alfândegas e Mesas de Renda, lá no artigo 488, e isso o Viveiros de Castro traz no livro dele, mencionasse que eram apenados criminalmente os descaminhos nos casos de mercadoria oculta e de mercadoria encontrada com fundo falso. Veja que essas duas condutas sobrevivem até hoje na legislação referente ao perdimento de mercadorias, mas que acabaram abrangendo, que acabaram estendidas a outros casos também, inclusive casos em que a única acusação que paira é a falta dolosa de pagamento de tributos, sem a introdução clandestina por fora de onde se encontra a aduana e sem a fundo falso ou a mercadoria oculta. Ele critica isso já no primeiro capítulo e diz que deveria haver uma distinção, porque a natureza jurídica dessa conduta de importar uma mercadoria proibida e que tem a ver com a origem do contrabandum, ele cita um autor italiano que diz que isso se referiria a uma importação contra a norma que permitia, né? Ou seja, uma importação proibida. E grande parte dessa doutrina que ele faz nascer aqui fundamenta o que viria a ser depois no Código Penal de 1948,
um desmembramento entre contrabando e descaminho, que começa tímido e agora é muito mais claro com a alteração que foi efetuada no Código Penal, no artigo 334, em 2014, que acabou trazendo tanto a parte do descaminho, no 334, quanto a parte do contrabando, no 334-A. Então hoje a gente tem essas condutas como distintas no direito brasileiro. Ele analisa algumas curiosidades aduaneiras. Eu vou destacar uma delas, que é uma citação que ele faz e que demonstra também a grande cultura do Viveiros e Castro, né? Que é uma citação que ele faz a uma obra de Dostoiévski, em que Dostoiévski revela a existência na Rússia do que ele chama de um contrabandista por vocação. Ele conta a história de uma pessoa. Dostoiévski escreveu esse livro nos tempos de prisão, com as pessoas que ele conheceu na prisão, e descrevia aí os perfis, e esse contrabandista por vocação era uma pessoa aparentemente calma e submissa, mas que tinha, vamos dizer assim, por prazer, o contrabando de aguardente. Aí ele conta a história desse contrabandista, e que ele era recorrentemente pego, preso, condenado, e que chorava quando era condenado e prometia que nunca mais ia fazer, e normalmente essa promessa durava um mês, é o que ele comenta aqui na obra. Traz algumas considerações importantes também de outros autores, de Montesquieu, de Adam Smith, referentes a temas de comércio exterior, e identifica algumas causas para o contrabando no Brasil. Tá? Entre elas, a impunidade, tá? São 5 causas basicamente que ele cita, e eu destaco a 3, que também parece ser cultural, que é a animosidade que o contribuinte tinha contra o governo e a falta de consciência da ilicitude desse crime. Tá? A gente percebe que até hoje grande parte das pessoas que trazem as mercadorias pela fronteira, muito comum isso nos casos tanto de contrabando quanto de descaminho, sequer tem consciência da ilicitude. Ela diz: eu estou aqui trabalhando, estou aqui levando a mercadoria de um lugar para o outro. Então, uma obra muito bacana, de leitura agradável, e de uma pessoa que demonstra extrema cultura, não só no direito internacional, conhecendo obras estrangeiras, como também em relação à nova consolidação da lei das alfândegas e mesas de renda, e que exerceu uma forte influência no Decreto-Lei 37 de 1966. Um clássico do direito aduaneiro que eu recomendo a todos. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu comentário, seu joinha, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos, e acompanhe a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram, onde você encontra postagens diárias sobre direito aduaneiro e comércio internacional.